meu componente da Força Jovem. Eu tenho pela Força Jovem a maior admiração e gratidão, porque eu sou do tempo que a torcida do Flamengo engolia a torcida do Vasco, até quando nós éramos campeões. Só tinha o Ramalho com aquela corneta de mamona no Maracanã, e quando ele tocava, levantava um pouco a torcida. A pobre da Dulce Rosalina se esforçava, mas era uma senhora. Surgiu, na era do Eurico, a Força Jovem. E aí nós nos contrapusemos à torcida do Flamengo, ganhamos da torcida do Flamengo nas arquibancadas e até botamos a torcida do Flamengo para correr na rua, que eles é que botavam a gente para correr. Eu me lembro perfeitamente, eu era garoto, como eu briguei na arquibancada com aquele bando de vagabundo, às vezes ficava só eu brigando com 4, 5. Uma coisa que também passou desapercebido são as cadeiras do Maracanã. Vocês já viram que as cadeiras do Maracanã vão ser pintadas de vermelho e o encosto de preto? Quer dizer, o Maracanã vai ficar todo vermelho e preto para agradar a Globo. E a Globo já botou aquilo como maquete no Jornal Nacional. Ninguém diz nada. O Roberto Dinamite vai querer falar contra a mídia? Eu não tenho nada contra a Globo. Acho que a Globo é uma grande empresa jornalística, com gente competente lá dentro. Agora, eu como vascaíno não posso aceitar que o Maracanã seja maquiado de vermelho e preto. Eles já falam que o Maracanã é a casa do Flamengo. Ratificando o que eles dizem, que o Maracanã é a casa do Flamengo. Casa do Flamengo é o cacete, porra. E o seu Roberto Dinamite, assistindo o joguinho ali do lado do Márcio Braga, quando começou toda essa subserviência, que redundou em quê? O Roberto Dinamite indo apoiar Kleber Leite para presidente do Clube dos 13. Sendo derrotado e, além de derrotado, diminuindo o prestígio e a força do Vasco dentro do Clube dos 13, que é a única força antagônica aos desmandos que acontecem na CBF. Clube dos 13, fundado pelo Eurico. E agora, o Vasco na chave do Flamengo, quando existiu o antagonismo. Quando nós assumimos, eu assumi junto, naquela época, na década de 80, existia Fla-Flu, era Fla-Flu. E nós conseguimos, principalmente com a atuação firme do Eurico, que essa coisa modificasse e ficasse Flamengo do lado e Vasco do outro. Que não é uma coisa importante apenas para a torcida, para o nosso ufanismo de vascaíno, é importante para as cotas de televisão, é importante para a arrecadação. E eles vieram, durante essa administração nefasta, aceitando as mentiras das pesquisas, dizendo que o Vasco é 7º, que é 8º. Como Marx dizia, 2 maneiras de enganar o povo. A primeira é mentir, a segunda é citar números. 34,43% de pessoas gostam disso ou daquilo. Conversa fiada, isso tudo é marketing. Isso tudo é embuste, isso tudo é sacanagem. Você viaja pelo Brasil inteiro, como eu viajei com o time do Vasco, e como eu viajei em campanhas eleitorais, e você só vê camisa do Vasco no Nordeste, em Santa Catarina, em todo lugar. Você não vê, você vê do Vasco, vê do Flamengo e vê do Corinthians. Você não vê camisa de Palmeiras, de Grêmio, de porra nenhuma no interior do país. E eles insistem em desprestigiar o Vasco para fazer do Flamengo a unanimidade aqui dentro do Rio de Janeiro e espargir isto para todo o Brasil, porque isso mexe com interesses econômicos, pessoais e outras coisas mais. E o que faz essa diretoria? Abaixa a cabeça para tudo isso. Que o Roberto Dinamite abaixe, tudo bem, ele é um rapaz despreparado, foi um grande goleador, um oportunista, porque oportunista ele sempre foi. Ele sempre foi. Agora, preparado para administrar um clube da grandeza e da tradição do Vasco, para administrar um clube que tem um orçamento maior que muitos municípios do Rio de Janeiro, ele não tem competência para isso. Ele não tem, ele é um deputado, mas deputado à custa do Vasco. Ele não é um deputado por causa de um proselitismo político, por defender causas importantes. Ele é deputado porque foi um grande goleador e a torcida do Vasco é uma torcida apaixonada. A culpa é de quem botou o seu Roberto Dinamite lá. É de uma parte do MUV, que hoje em dia está arrependida, é do seu Zé Carlos Osório, é do Olavo, é dessa turma toda. Falaram aqui sobre a verdade.
A verdade, segundo Monteiro Lobato, é uma mentira tão bem contada que até os adultos acreditam, na boca de Aimília, figura do Monteiro Lobato. E eles mentem tanto a respeito da administração do Eurico, eles mentem tanto a respeito do passado recente do Vasco, que eu até entendo a confusão da nossa torcida. Agora, eu não posso entender é que o nosso quadro social, que vai ter a responsabilidade das eleições que se aproximam, porque agora a nossa campanha é a seguinte: nós não podemos, muita gente fala até impeachment. Eu acho que impeachment jamais, porque senão o Roberto vai sair de vítima de novo, igualzinho ele saiu de vítima naquele embuste de que o Eurico tinha tirado ele da tribuna. Que hoje eu sei da história toda e não foi o Eurico que fez aquilo foi um imbróglio entre um diretor e que acabou sobrando por Eurico, e o Eurico com essa costa grande querendo matar as bolas todas no peito, tomou a si a responsabilidade. Eu acho que o impeachment nesse momento não pode ser nem aventado por nenhum vascaíno. Tem que deixar essa turma ir até o fim. E nós vascaínos, nós que somos responsáveis pelos destinos do Vasco, temos a obrigação de lutar contra tudo isso. Porque esse novo Vasco que eles colocaram aí, é como eu disse na Casa dos Coveiros, lá daquele pessoal de Póvoa de Varzim, que foram responsáveis pela imigração, principais responsáveis pela imigração do glorioso e valente povo português, que interferiu na nossa cultura, na formação desse país e principalmente na construção do Vasco da Gama. E eu lá na Casa dos Coveiros, no meados do ano passado, eu terminei, como eu vou terminar aqui para o Casaca, esse novo Vasco é o Vasco que o Flamengo gosta, e contra ele nós todos temos que nos unir, vascaíno. Eleições já, e vamos tirar essa corja de lá. Muito boa noite. Muito bem, muito bem. Belas palavras do Dr. Pedro Valente. Nós estamos na linha aqui com outro grande benemérito do Clube de Regatas Vasco da Gama, que quer dar uma palavrinha também, ficou instigado em casa a dar uma palavrinha, que é o nosso Ricardo Vasconcelos. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Eu queria parabenizar o Dr. Pedro pela essa explanação brilhante, mas eu quero dar um testemunho também para vocês saberem quem é o Dr. Pedro. O Dr. Pedro, em pleno Flamengo e Vasco, Maracanã lotado, um atacante nosso que tinha jogado no Flamengo há muito tempo, foi ídolo da torcida do Flamengo, chegou em cima da hora do jogo, disse que estava com probleminha, sentindo isso, sentindo aquilo. O Dr. Pedro botou ele no power plate, deitou ele no chão, caiu dele uma série de massagens, incorporou lá o seu Miata, igual o Karate Kid 2, e animou ele entrou e fez os 2 gols, ganhamos 3-1. O Dr. Pedro botava a mão na massa, não é só do gogó não, é um homem que esteve sempre à frente do nosso departamento médico, como o presidente Eurico falou, com muita sabedoria, mas esmiuçando, procurando saber cada detalhe da água do coco, da vitamina, do que era bom para o atleta, estudando o que era considerado doping, o que não era considerado. E o time, graças a Deus, sempre correspondeu, e ele trazia um filho dele dos Estados Unidos, que é um craque, é um manager no esporte lá, mandava sem cobrar um tostão do Vasco, mandava as vitaminas, mandava as coisas, ele fazia questão de estar presente para preparar, para dar para o atleta. Ele tem tudo isso também, não é só no gogó não. O gogó ele é brilhante, mas ele tem toda essa parte que eu acho que o torcedor vascaíno tem que saber. Parabéns, doutor Pedro. Muito bem, está aí também o relato do nosso Ricardo Vasconcelos. Eu vou passar novamente.